Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos ao vídeo 3 do Pense na Lagosta, da revista Piauí. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link da revista Piauí para que vocês possam ler o texto. Eu acho muito bacana, muito gostoso quando a gente está ouvindo alguém falar, mesmo sendo eu que não sou muito competente nisso, você está me ouvindo falar e lendo o texto ao mesmo tempo. A participação é muito mais legal, muito mais gostoso, dá muito mais prazer. Então, procurem aí na descrição do vídeo, eu vou colocar o link da revista Piauí, onde você vai direto na página no Pense na Lagosta. Pense na Lagosta é um escritor americano, né? Acho que jornalista, filósofo, ele é meio pancada. Gente boa, inteligente, escreveu ótimas coisas. Esse Pense na Lagosta, por exemplo, é excelente. Ele chama David Foster Wallace. Saiu na revista Piauí esse texto, Pense na Lagosta, na edição número 72 de setembro de 2012. E por que eu estou dando importância a esse texto agora? É porque a Universidade Federal do Paraná, que fez vestibular agora, acho que foi em outubro, para o ano letivo de 2025, e ela fornece, é padrão, acho que deles, lá do estilo do vestibular da Universidade Federal do Paraná, fornecer 5 textos para os interessados em fazer o vestibular, estudarem os textos, porque vão cair perguntas na prova referente a esses textos. E esse provavelmente foi o texto mais procurado, pelo que eu ouvi aí, né? Tem gente falando muita coisa sobre isso. Mas independentemente disso, o texto é fantástico, porque trata de questões ética, né? Questões ético-gastronômicas, né? Você iria num restaurante onde tivesse um aquário cheio de lagostas vivas e quisesse comer lagosta e visse os funcionários do restaurante pegar a lagosta viva, você está vendo, enfiar numa baita de uma panela de água fervendo e depois comer a lagosta? Eu não sei se eu faria isso. Pense na Lagosta é uma incursão no mundo de exageros, mau gosto, prazeres e crueldades. Palavras do autor, David Foster Wallace. Ontem, salvo engano, no vídeo número 2, eu parei assim, ó. Esperar na fila por um tempo interminável e lancinante até comprar as lagostas. E enquanto isso, um monte de ex-malucos beleza zanza para cima e para baixo, distribuindo panfletos dizendo que as lagostas morrem sofrendo dores terríveis e que ninguém deveria comê-las. Eles estavam defendendo as lagostas, porque a forma como elas eram mortas, né, para preparar um prato gastronômico considerado hoje, né, chique, né? Só perde para o caviar, acho, e olha lá. Eles estavam fazendo uma campanha contra essa, vamos dizer, crueldade, né? Que não deixa de ser. E calhou, agora continuando, né? E calhou que os pós-hippies das reminiscências do consultor eram ativistas do PETA. Não sei o que é PETA. Não havia ninguém do PETA à vista no FLM. FLM você já sabe que é o Festival de Lagosta de Maine, né? Maine é um estado nos Estados Unidos, lá no Nordeste, né? Para cima de Nova York. Não havia ninguém do PETA à vista no FLM de 2003.
mas eles foram uma presença ostensiva em muitos dos festivais recentes. Desde a metade dos anos 90, pelo menos, artigos publicados em todo tipo de jornais, do Camden Herald ao New York Times, descreveram o PETA incitando boicotes ao festival de lagosta do Maine, muitas vezes empregando vozes famosas como Mary Tyler Moore em cartas abertas, em anúncios declarando coisas como: lagostas são extraordinariamente sensíveis e para mim comer uma lagosta está fora de questão. Mais concreto é o depoimento oral de Dick, nosso floreado e deveras sociável contato com a locadora deveras sociável, vou repetir. Mais concreto é o depoimento oral do Dick, nosso floreado e deveras sociável contato na locadora de automóveis, segundo o qual o PETA esteve tão presente nos últimos anos que os ativistas e os nativos do festival chegaram a uma espécie de homeostase de tolerância precária. Por exemplo, tivemos alguns, na maior parte do tempo, eles são deixados em paz. Uma sequência rápida de risadinhas ambíguas, algo que acontece bastante com o Dick. Eles fazem a parte deles e nós fazemos a nossa. Essa interlocução inteira ocorre na Rota 1, em 30 de julho, durante o trajeto de 6 quilômetros e 50 minutos do aeroporto até a locadora para assinar os documentos de aluguel do carro. Depois de vários desdobramentos irreproduzíveis das anedotas sobre o PETA, Dick, cujo genro é pescador de lagostas por ofício e um dos fornecedores da praça de alimentação principal, lembre-se que tinha 2 toneladas de lagostas lá para serem digeridas, hein? Expõe o que ele e sua família consideraram o fator atenuante crucial em toda essa questão sobre a moralidade de ferver lagostas vivas. No cérebro das pessoas e dos animais, existe uma parte que nos faz sentir dor. E o cérebro das lagostas não tem essa parte. Que parte? A parte que produz a dor. Eles diziam, né, os defensores desse prato gastronômico aí defendem que a lagosta não sente nada, porque ela não tem no cérebro a parte de sentir dor. Sem entrar no mérito de essa tese estar incorreta por uns 11 motivos diferentes, a declaração de Dick se torna interessante por ser mais ou menos ecoada pelo pronunciamento oficial do FLM sobre lagostas e dor, parte integrante de um teste chamado Teste Seu QI de Lagosta, encarando no programa do Festival de 2003, por cortesia do Conselho de Fomento à Lagosta do Maine. O sistema nervoso da lagosta é muito simples e, na verdade, é muito semelhante ao sistema nervoso do gafanhoto. É descentralizado sem um cérebro. Não há um córtex cerebral que nos humanos é a área do cérebro que proporciona a experiência da dor.
Então essa era a defesa do pessoal do festival, né? A lagosta não sente porra nenhuma porque não tem cérebro. Pronto. É o que eles falavam. Embora soe mais sofisticado, boa parte do embasamento neurológico desta afirmação ainda é falsa e imprecisa. O córtex cerebral humano é a parte do cérebro que liga com as faculdades superiores, como a razão, a autoconsciência metafísica, a linguagem, etc. Sabemos que os receptores da dor fazem parte de um sistema muito mais antigo e primitivo de nociceptores e prostaglandinas administrados pelo tronco encefálico e o tálamo. Por exemplo, a experiência corriqueira de encostar a mão sem querer em um forno quente e retirá-la bruscamente, antes mesmo de notar que há algo de errado, se explica pelo fato de que muitos processos através dos quais detectamos e enviamos os estímulos dolorosos não envolvem o córtex. No caso da mão e do forno, o cérebro é totalmente contornado. Toda a ação neuroquímica importante acontece na espinha dorsal. A espinha dorsal é onde vai até o ossinho da alegria, né, como eles falam. Então ele dizia que a parte que provoca a dor não está no cérebro, está na espinha dorsal. Por outro lado, é verdade que o córtex cerebral está envolvido no que se costuma chamar de sofrimento, aflição ou experiência emocional da dor. Isso é, experimentar estímulos dolorosos como desagradáveis, muito desagradáveis, intoleráveis e assim por diante. Antes de avançarmos, vamos reconhecer que as questões sobre como diferentes tipos de animais sentem dor e de se por que seria justificável lhes infligir dor para se alimentar deles, se mostram extremamente complexas e difíceis. E neuroanatomia comparada é apenas parte do problema. Como a dor é uma experiência mental totalmente subjetiva, não temos acesso direto à dor de ninguém ou de coisa nenhuma, somente a nossa. E até mesmo os princípios pelos quais podemos inferir que outros seres humanos experimentam a dor e têm um interesse legítimo em não sentir dor, envolve filosofia pura, metafísica, epistemologia, teoria dos valores, ética. O fato de nem mesmo os mamíferos não humanos mais evoluídos serem capazes de usar a linguagem para se comunicar conosco a respeito de sua experiência mental subjetiva é apenas a primeira camada da complicação adicional de tentar estender aos animais nossos raciocínios sobre dor e moralidade. E tudo fica cada vez mais abstrato e intrincado à medida que nos afastamos mais e mais dos mamíferos superiores e passamos aos bovinos e suínos, aos cães e gatos e aos roedores, e então aos pássaros, aos peixes e, por fim, aos invertebrados, como as lagostas.
Todavia, o mais importante aqui é toda a questão da crueldade com os animais e da moralidade de comê-los não é apenas complexa, mas também desconfortável. Ou pelo menos é desconfortável para mim, diz o David, né? E para praticamente todos os meus conhecidos que apreciam uma ampla gama de alimentos e ao mesmo tempo não querem se enxergar como cruéis ou insensíveis. Até onde percebo, minha principal maneira de lidar com esse conflito tem sido evitar pensar sobre esse assunto tão desagradável. O assunto desagradável é comer a lagosta que é colocada viva numa panela de água fervendo. Onde eu estava aqui? Devo admitir que também me parece improvável que muitos leitores do Gourmet queiram pensar sobre isso ou ser questionados a respeito da moralidade dos seus hábitos alimentares por uma revista mensal de gastronomia. Porém, como a pauta definida para esse artigo é descrever como foi participar do FML de 2003, e por causa disso, passar vários dias em meio a uma ampla grande massa de americanos comendo lagostas e, consequentemente, ser mais ou menos impelido a pensar a fundo sobre lagostas e sobre experiência de comprar e comer lagostas, calha que não existe uma maneira honesta de evitar certas questões morais. Há vários motivos para isso. Para começar, não existe só o problema de que as lagostas são fervidas vivas, mas também o de que quem faz isso é você. Ou pelo menos isso é feito especificamente para você in loco, quer dizer, com você presente. Eles estão colocando a lagosta viva dentro de um panelão de água fervendo na sua frente. Então o problema não é só comer a lagosta que foi assassinada, vamos dizer assim, numa panela de água quente. O problema é que você está vendo fazer, in loco. Em termos de moralidade, é preciso admitir que isso é uma faca de dois gumes. Pelo menos comer lagostas não torna ninguém cúmplice do sistema corporativo das fazendas de confinamento que produz a maior parte da carne de boi, porco e frango. Por causa, no mínimo, de modo como são comercializados e embalados, comemos essa carne sem ter que pensar que um dia já foram criaturas sencientes e dotadas de consciência, às quais foram feitas coisas horríveis. No Brasil, do que eu sei, os bois, estou falando só dos bois, eles não têm essa crueldade que ele está citando aí. Os bois não são, com raras exceções, claro, né? Os bois não são colocados em confinamento, os bois são soltos, eles pastam soltos, livres, e já existe maneira de matá-los, né, na hora de mandar para o frigorífico, onde eles não percebem que vão ser mortos e não tem nenhuma dor. Isso é o que eu sei. Agora, existem exceções, né? Conforme eu já vi matar um boi, é uma coisa horrorosa, eu já vi. Pendurar o bicho de ponta cabeça lá e crau nele, né? Deixa escorrer o sangue até ele morrer. Mas isso tem muito tempo. Conforme mencionado, a maior panela para lagostas do mundo, que é destacada como uma atração no programa do festival,
fica bem à vista de todos na área norte da FLM, na área do festival. Todo mundo vê. Tente imaginar um festival de carne do Nebraska, cujas festividades incluíssem caminhões estacionando e gado sendo descarregado por uma rampa para em seguida ser abatido diante do público no maior matador do mundo ou coisa parecida. Seria impossível. A intimidade da coisa toda é maximizada em casa, onde naturalmente a maioria das lagostas é preparada e comida. Percebam, contudo, o eufemismo consciente, preparada, que no caso das lagostas significa, na verdade, matá-las bem no meio de nossas cozinhas. E isso não acontece só com as lagostas, não. Eu vejo aqui em Teresópolis, que não tem mar aqui, né? Eu já vi vários aí, cara vendendo caranguejo vivo, né? E que são mortos da mesma maneira. A pessoa compra o caranguejo vivo, vai lá para casa, para sua cozinha, esquenta um panelão de água e joga o caranguejo lá dentro, né? No cenário habitual, o sujeito chega em casa com as lagostas e toma pequenas providências, como encher um tacho de água e pôr para ferver. Em seguida, retira as lagostas da sacola ou qualquer que seja o recipiente em que tenha sido trazidas, e então coisas desconfortáveis começam a acontecer. Por mais estuporada que esteja depois do trajeto, por exemplo, a lagosta costuma voltar à vida de forma alarmante ao ser colocada em água fervente, claro, né? Quando é despejada no recipiente para dentro do tacho fumegante, às vezes a lagosta tenta se segurar nas bordas do recipiente ou até mesmo enganchar as garras na beira do tacho, como uma pessoa dependurada de um telhado tentando não cair. Que coisa horrorosa, meu Deus do céu. Pior ainda é quando... Veja bem, eu sou carnívoro, eu só como carne. Eu curei parte da minha saúde comendo só carne. Desde o dia 25 de maio que eu só como carne. Já eliminei 26 quilos, eu estava com excesso de peso. Já eliminei minha esteatose hepática. Já eliminei minha diabetes. Me sinto bem, faço ginástica, caminho. Antes eu não podia nem lavar os pés de tão gordo. Não conseguia enfiar os meios nos pés. Mas eu não sou a favor de se maltratar os animais. Tudo tem um limite, né? Na minha opinião. O David parece também que tem a mesma. A lagosta costuma voltar à vida de forma alarmante ao ser colocada em água fervente. Quando é despejada no recipiente para dentro do tacho fumegante, às vezes a lagosta tenta se segurar nas bordas do recipiente ou até mesmo enganchar as garras na beira do tacho, como uma pessoa dependurada de um telhado tentando não cair. Pior ainda é quando a lagosta fica imersa por completo. Mesmo que o sujeito tampe o tacho e saia de perto, normalmente é possível ouvir a tampa chacoalhando e rangendo, enquanto a lagosta tenta empurrá-la. Ao escutar as garras da criatura raspando o interior do tacho enquanto se debate. Ou escutar, né, as garras da criatura raspando o interior do tacho enquanto se debate. Em outras palavras, a lagosta apresenta um comportamento muito parecido com o que eu ou você apresentaríamos se fôssemos atirados em uma água fervente, com óbvia exceção dos gritos. A lagosta não grita, né? Nós ia berrar pra caramba. Para falar de modo ainda mais direto, a lagosta age como se sentisse dores terríveis,
fazendo com que algumas pessoas abandonem a cozinha, levando consigo um daqueles cronômetros de plástico para esperar em outro cômodo até o processo inteiro chegar ao fim. Há muito populista relevante acerca do apito agudo que por vezes escapa de uma panela onde se fervem lagostas. O som é causado pelo vapor expelido pela camada de água marinha entre a carne da lagosta e sua carapaça. É por isso que as lagostas de casca mole apitam mais do que a descascadura. Mas a versão pop afirma que esse som, semelhante aos guinchos de um coelho, é o grito de morte da lagosta. As lagostas se comunicam através de fenômenos na urina e não possuem nada remotamente parecido com o equipamento vocal necessário para gritar. Mas o mito é bastante persistente, o que pode, mais uma vez, apontar para um desconforto baixo cultural e respeito dessa história de ferver lagostas. Acabou o tempo, meus senhores. Eu não posso passar de 30 minutos, está quase 27. É fantástico isso, né? Chega, doeu o coração. Mas a humanidade é complicada, é difícil de entender, né? É difícil de entender. O ser humano chegou a criar um especificismo, né? Ele acha que ele é separado da natureza, né? O ser humano acha que é separado da natureza. Ele não é. Nós pertencemos à natureza. Todos os seres pertencem à natureza. Nós também. Nós não somos melhores ou piores do que uma minhoca. Nós somos a mesma coisa, a vida do mesmo jeito, né? Bom, pessoal, mais uma vez eu peço aí para vocês se inscreverem no canal, clicar no joinha, escrever um comentário, escrevam sobre o que vocês acham desse tipo de gastronomia da lagosta. Compartilhem o vídeo com seus parentes, seus amigos, seus namorados, suas namoradas, sua família, porque toda a monetização que por um acaso eu vir a receber do YouTube, a monetização vai ser doada para os Amigos do Figueiras, que é uma entidade associada à Fiocruz, que trata de crianças com doenças seríssimas. É muita dor ver aquelas crianças sofrendo com aparelhos especiais, às vezes a mãe tendo que morar com ela no hospital. Ajuda a gente, ajuda as crianças. Compartilhe, inscreva, faz um comentário e dá um clique aí. Daqui a pouco nós vamos para o 4º vídeo. Eu não sabia que era tão longo assim isso aqui.